Oi, gente, aqui é o professor Benedito Costa e eu estou gravando esse vídeo como uma devolutiva da prova da disciplina de Direito e Linguagem do curso de Direito da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positiva. Vou gravar esse vídeo para vocês como uma devolutiva da prova e vou aproveitar e já vou falar de algumas questões que têm aparecido na prova, que eu gostaria de falar com vocês pessoalmente, mas não tem dado por conta da pandemia, etc. Né? A luz aqui está um pouco ruim, mas enfim, é o que eu tenho por hora. Então é o seguinte: primeiro, os critérios de correção da prova, que são critérios que a gente tem usado desde o começo do ano, mas seria interessante esclarecer alguns também. Desculpe, minha voz está horrível. Tenho falado só dando aula, durante o dia eu fico quieto, a minha voz está um pouco rouca. Então nós temos o seguinte: a autora que eu uso assim, de base para corrigir os textos de vocês chama-se Maria da Graça da Costa Val. A Costa Val, assim como ela é chamada no meio, ela tem um livro muito importante dentro da área da linguística textual, no qual ela recorre aos criadores dessa corrente da linguística textual, que surgiu mais ou menos nos anos 60, 70. O Halliday e o Hassan, uma dupla, né, o Charolles e outros autores que escreveram sobre isso na França, nos Estados Unidos, no Canadá, em outros lugares do mundo também. Mas esses são os autores principais disso. Essa corrente chamada linguística textual, ela não nasceu do nada, ela vem de uma longa análise, de uma longa filosofia, de um estudo longo sobre os usos da língua, principalmente aí, no caso, no uso da língua escrita. Há várias áreas dentro da linguística que não estudam a linguagem escrita, vocês sabem bem, estudam a linguagem falada, mas aqui no caso nós temos a preocupação maior de estudar a linguagem escrita. Já comentei com vocês que a filosofia, que a linguística, né, tem as suas divisões. Se você pensar no círculo, tá? Se você pensar no círculo, você vai colocar ali no meio do círculo a partícula fundamental da língua, que é o som. Depois, como é que você une esses sons? Você tem a fonética, a fonologia, já falei isso para vocês outras vezes. E a partir disso você tem a morfologia, que estuda vocabulário. A partir disso você tem a sintaxe. A partir ou do lado, não sei. Você tem a sintaxe, que vai estudar as estruturas das frases. Depois você tem a área que vai estudar sentidos dessas frases. A gente poderia chamar isso de uma semântica. E você tem uma área chamada pragmática, na qual você vai colocar essas frases dentro de um contexto, mais ou menos o que a gente faz. E para além disso, a gente tem a análise do discurso, que é uma outra corrente mais ou menos nova, e que está um pouco na moda. Eu vejo todo mundo falando dela, mas às vezes não entende o que ela fala e não sabe exatamente o que está fazendo. Mas é mais ou menos isso que nós temos dentro da área da linguística. Mas hoje eu vou falar para vocês de linguística textual. Então a gente vai entender como que eu, professor Iulo, corrigimos os textos de vocês. Então, toda essa parte aqui, olha, da biblioteca, tá? Toda essa parte aqui, veja que são muitos livros, tá? Eu tenho uns 200 livros sobre esse assunto, tratam especificamente da aquisição da linguagem, não da linguagem falada exatamente, mas da linguagem escrita. Falam da produção do texto escrito, falam do gênero, gênero é mais para cá. Tem toda essa área lá em cima, olha, que fala de outras questões da linguística mais profundas e talvez mais complexas do que essa que eu vou trazer para vocês hoje. Como eu estava falando no começo do nosso encontro, a autora que eu uso, a autora de base, que é minha autora de cabeceira, não localizei o livro aqui, que ele deve estar em algum local aqui da biblioteca, ou lá em cima. A Maria da Graça Costa Val, ela faz, de acordo com os autores, né, basilares dessa área, ela enumera algumas características importantes da escrita que são base para a gente corrigir texto hoje, não vou dizer no mundo, mas fundamentalmente aqui no Brasil, em outros países que seguem essa linha. Nós temos que um bom vestibular, por exemplo,
vai usar esses critérios para correção. Um bom concurso público vai usar esses critérios. E mesmo quando eu faço um laudo forense, um laudo técnico para a área do direito, eu vou ter que usar esses dados também. Então não foi uma, não foram duas, não foram três vezes que eu tive de lançar a mão de autores dessa área para explicar para o leigo o que é uma determinada situação linguística, seja lá do que for. No nosso caso em particular, nós vamos usar alguns critérios que estavam escritos na prova, eu já falei para vocês pessoalmente durante as aulas, que são critérios importantes. Então nós temos aquelas palavrinhas mágicas que você já deve ter escutado lá no seu colégio, que são a coesão e a coerência. Às vezes a gente pensa que, em particular, a coesão, ela tem a ver com os conectivos que unem frases, e os conectivos que vão unir os parágrafos, ou os conectivos que podem unir um capítulo de um livro para o outro capítulo. Isso não é mentira, de fato, a parte mais visível talvez da coesão seja essa. Mas a coesão ela não é dada só por esses conectivos. Ela é dada, por exemplo, pelo conjunto vocabular que um texto tem. Então, o texto, se ele é da área do direito, ele vai ter um conjunto vocabular ligado a jargões jurídicos, ligados a uma linguagem específica do direito, que atrás você tem alguns autores que lidam com isso, enfim, são poucos, mas existem. E a coesão, ela não diz respeito só a isso, tá? Ao uso dos conectivos e ao uso dos vocábulos que você usa, esse conjunto vocabular. Ela tem a ver, por exemplo, com o andamento dos verbos. Então, se você está fazendo uma narração e essa narração se passa no passado, um verbo precisa estar ligado com o outro, para ele dar a ideia de que a narração se movimenta e de que há uma lógica em relação aos tempos verbais que nós temos em português. Valeria lembrar que em português nós temos passado, presente e futuro. Mas nós não temos só passado, presente e futuro. Nós temos dois modos, o indicativo, o subjuntivo, e nós temos outras formas verbais típicas do português, não típicas de outras línguas, você não vai encontrar isso em japonês, que precisam estar casadas. Então eu tenho passado mais que perfeito, eu tenho imperfeito, e às vezes o passado mais que perfeito e o imperfeito eles casam lá com verbos utilizados no subjuntivo. O que é subjuntivo mesmo? São aquelas formas assim, ó, quando eu for, se eu fosse, que eu vá, tá? Então essas formas são as formas do subjuntivo. Muitas formas verbais da língua portuguesa estão morrendo, estão desaparecendo pela falta de uso na oralidade, pela falta de leitura, pela falta de acesso à educação formal. Isso é normal das línguas? Sim, isso é normal das línguas. Algumas palavras desaparecem, algumas formas verbais também desaparecem. Da transformação, né, da língua latina, por exemplo, que acabou gerando o português, nós temos formas que desapareceram. Então você tem um particípio presente, um particípio futuro lá no latim que em português nós não temos. A língua ficou mais pobre? Não, a língua portuguesa é tão rica quanto qualquer outra língua, mas a língua varia mesmo. A questão não é da língua variar ou não aqui nesse ponto, nesse momento que eu estou falando. Aqui a questão é de a gente saber utilizar formas que existem em português e que elas são importantes na escrita. Até porque, como nós já vimos várias vezes, o texto jurídico é um texto clássico, é um texto mais complexo, é um texto daquele nível 2, lá do qual fala o Bakhtin, que não é um texto do dia a dia, é um gênero de escrita e um gênero também da oralidade que tem suas especificidades, que tem as suas características próprias, tem seu vocabulário próprio. E como eu já falei para vocês, eu não escrevo bem se eu não leio. E a leitura, como eu já disse, essa terceira ou quarta vez que eu estou falando, a leitura por si só, ela não é garantia de uma pessoa que escreva bem. Eu preciso treinar essas duas formas e ler a maior quantidade de gêneros de leitura, de escrita a que eu possa ter acesso. Voltando a falar da Maria da Graça da Costa Val, ela fala da coesão, ela fala da coerência e a partir dessas duas palavras ela puxa outras. A progressão, que é extremamente importante, eu já falei dela para vocês. Olha o que a palavra diz, progressão. O texto precisa progredir, o texto precisa andar para frente. E ela também fala da continuidade, um texto precisa ter continuidade.
Então, por exemplo, um texto argumentativo que tenha 3 argumentos. O argumento 1 estará ligado ao argumento 2, que por sua vez estará ligado ao argumento 3, mesmo que um desdiga o outro. Porque daí eu usarei elementos no texto que vão dizer, pois é, por um lado, né, existe essa tese, por outro lado, existe outra. E a partir de uma argumentação, dando 1, 2, 3, 4, 5, 10 argumentos, eu vou tirar um resultado deles. Como que eu ligo esses argumentos? Com os conectivos, com o vocabulário, com tudo aquilo que eu falei antes. São apenas essas características que a linguística textual trabalha? Não. Tem coerência, coesão, né? As palavrinhas principais. Daí tem a progressão, tem a continuidade, tem a intertextualidade, tem a questão do conteúdo, a questão do uso de dados, que acabam fazendo parte da mesma história. Eu vou utilizar a coesão e coerência como palavras gerais para fazer uma correção, mas eu vou usar, há outros critérios também que podem ser usados aqui e ali. Na prova de vocês, eu e o Hugo decidimos colocar lá alguns critérios de correção, dentre eles a gramática, né, gente? A gente está numa universidade, vocês já passaram pelo ensino médio, desde lá dos nossos encontros que eram presenciais, você deve se lembrar deles, nós tivemos 2 ou 3 ou 4, não sei. Eu falava para vocês, olha, cuidado, tá? Cuidado com a pontuação, cuidado com a regência, cuidado com a concordância. Inclusive, eu pedia a vocês, sugeria a vocês que vocês mesmos, vocês mesmas, fossem atrás dos seus erros. É só assim que você acaba aprendendo melhor, a, inclusive encontrar o erro, inclusive dar o nome a esse erro gramatical que ele precisa de um conserto. Eu não vou discutir aqui a importância da gramática, eu não vou discutir aqui outras questões que fogem ao nosso escopo e fogem ao nosso objetivo, mas sim, nós temos uma linguagem falada fora da universidade, nós temos mesmo dentro da universidade uma linguagem que não vai ter aquelas normas do texto escrito. Mas o texto escrito tem normas e nós precisamos segui-las. Ah, tá, mas daí qual gramática que eu uso? Ah, mas daí eu vi uma aula e o professor me disse que isso não existe mais. Existe. Existe sim. Tá? Essa semana mesmo eu estava vendo uma discussão de grandes linguistas brasileiros retomando uma discussão antiga, que não é nova, tá? Que assim, que português que eu ensino na escola, né? Que estou vendo aqui tem algum livro se ele fala desse assunto. Que português, sim, achei aqui, ó. O livro do Antônio Augusto Batista, que é um linguista brasileiro, tá? Ele se pergunta, ele já começa a obra dele perguntando assim: que português que eu ensino na escola? O que eu devo ensinar exatamente na escola? E a outra pergunta que eu falo, que eu devo fazer, é assim: se eu vou ensinar português na escola, que português que eu vou ensinar, né? A forma gramatical tradicional, eu vou usar um novo tipo de gramática, eu vou usar outro tipo de leitura e de andamento, ou assim, se eu tiver que ensinar gramática, que tipo de gramática eu vou ensinar? Esse autor, ele se pergunta assim, que domínio da variedade linguística que um aluno precisa ter, né? Bom, nós estamos num curso de Direito, e o Direito tem como sua ferramenta principal a linguagem, tanto a linguagem escrita quanto a linguagem falada. Mas sem linguagem escrita eu não tenho direito. Você pode falar muito bem, mas a escrita ela é fundamental na área do direito. Então, eu não vou responder a pergunta do professor Batista, mas ele tem uma profunda reflexão sobre isso. Isso aqui não é novo, tá, gente? Isso aqui é dos anos 80, vocês nem tinham nascido ainda, e essas questões já estavam sendo discutidas. Na linha da Maria da Graça da Costa Val, nós temos, por exemplo, a Enguidori Koch, que esse livro aqui, por exemplo, só fala de coesão. E eu tenho um irmãozinho dele que só fala de coerência. Então, assim, a correção que a gente faz da prova de vocês, ela não caiu do céu, na minha cabeça e na cabeça do professor Iulo. Ela tem uma longa tradição, uma longa área de pesquisa, muito aprofundada, muito séria, e com muitos autores que estudam isso. Então, eu só estou mostrando autores brasileiros para vocês, obviamente, mas eu tenho fora do Brasil inúmeros pesquisadores que fazem isso. Inclusive,
Em alguns países, como os Estados Unidos, eles utilizam algumas ferramentas aqui dessas áreas para lidar com linguagem de computadores, tá? Isso aí é bem profundo. É muito comum áreas de linguística nos Estados Unidos terem ligação com a parte da física e nas universidades. Aqui no Brasil isso não é tão comum, né? O Alcir Pécora escreveu esse livro também lá pelos anos 80, falando de problemas de redação. Então, ó, Campinas, 1983. Eu nem tinha entrado ainda na faculdade de letras e ele já estava fazendo isso. Então ele pegou um corpus grande de textos de alunos, vocês, e ele fez algumas considerações a respeito do que era um problema de coesão e do que era um problema de coerência. Eu vou ler 2 ou 3 frases para vocês entenderem o que é um problema de coesão, um problema de coerência. Veja essa frase aqui, a pessoa escreveu assim, é perene porque permanece. Qual que é o problema dela? Ela é uma frase repetida, gente. É perene porque permanece. É lógico que uma coisa é perene porque permanece. E se ela permanece, ela é perene. Então existe aí uma repetição de ideias. Essa repetição de ideias é um problema de coesão. E ela é um problema de coesão que ela pode se transformar num problema grave de coerência. Se o sujeito não souber argumentar e se ele não souber usar os dados para fazer uma argumentação. Então vocês vão ver lá na frente que lá no 4º bimestre mais ou menos, a importância da argumentação e como eu construo uma argumentação sem deixar de lado a qualidade, a clareza do texto, inclusive eles são ligados. Se eu preciso argumentar bem, o texto precisa ter clareza, precisa ter coesão, coerência, continuidade, progressão e as outras características que ele tem também. Olha uma frase aqui que é muito comum nos textos de vocês e no fim dessa aula eu vou falar dos erros principais da prova. O homem evoluiu, vírgula, dentro desse período ele foi feliz. Esse é o erro que vocês mais têm cometido desde o começo do ano. Eu tenho falado para vocês, gente, cuidado com a pontuação. Daí eu escrevo lá na prova de vocês, naquele cantinho, nós temos um quadradinho, tá, quando a gente corrige a prova, e ali eu coloco os comentários. Inclusive tem aluno que me manda e-mail falando, professor, eu quero a correção da minha prova, mas não leu aquilo, tá? Então tem que ler aquilo, né? E eu coloco a devolutiva da prova. E aí tem aluno que fala assim, professor, o senhor pode me mandar a devolutiva? A devolutiva está aqui nesse momento. Então, assim, esse problema aqui, o homem evoluiu, vírgula, dentro desse período ele foi feliz. Aqui nós temos um problema que parece simples, mas não é. Ele tem um problema que é de pontuação. No lugar onde o aluno colocou vírgula, seria ponto final. Mas olha que louco, esse pequeno problema de pontuação, ele provoca um problema de coesão. E, como eu falei antes, ele pode se transformar num grave problema de coerência. Então, o uso do ponto final e o uso da vírgula são fundamentais para a gente ter um texto, para a gente escrever um texto que tenha clareza, coesão, etc. Coerência, progressão, continuidade. A Lúcia Bastos, ela já escreveu esse livro aqui, acho que não dá para ver daí. Parece tutorial de maquiagem, né? Mas nós temos aqui esse livro da Lúcia Bastos, Coesão e Coerência em Narrativas Escolares. E a Lúcia Bastos trabalha muito, nesse livro em particular, com narrativas. A narrativa, e por isso eu pedi no exercício valendo 3 para vocês, parágrafos descritivos, parágrafos narrativos e um parágrafo que tivesse uma argumentação entre A e B e a partir dali uma conclusão. A descrição ela é fundamental no texto do direito. Então eu posso descrever, como eu já falei para vocês na outra aula, eu posso descrever um objeto. Então imagine, na área do direito penal, a pessoa é morta com um objeto pérfuro cortante. Então eu sei que aquele objeto que matou a pessoa é de um tipo X de objeto. Eu tenho a descrição de como ocorreu um acidente. No caso de um escritório que eu trabalho, a gente lida muito com esse tipo de descrição.
porque o escritório lida com indenizações. Então, o acidente ele é descrito. Um acidente ele também pode ser narrado, porque eu posso contar como que o acidente ocorreu de acordo com uma sequência de ações. Essa é uma das preocupações aqui da Lúcia Bastos, porque justamente ela vai verificar na redação escolar, que não é tão diferente da redação que vocês estão fazendo no primeiro ano, ela vai verificar quais são os pontos em que os alunos têm maior dificuldade. Eu vou dizer a vocês, já falei da pontuação, né? Na narração em particular, os alunos têm problema no uso verbal, na lógica das ações, uma ação que leva a outra, e é batata. O aluno tem dificuldade quando, ao narrar um fato, ele tem que voltar ao passado, fazer, por exemplo, um feedback, para ele retornar à narrativa. Então ele vai dizer assim, antes do acidente, o motorista, a motorista já tinha ou tivera tido um outro problema. É na hora de usar esses verbos, o mais que perfeito, o imperfeito e também as formas duplas de verbo, tinha tido, tinha falado, né? Você usa um verbo auxiliar que é o verbo ter, ou o verbo haver, havia falado, havia visto. O aluno tem problema, sabe por quê? Porque ele lê pouco. Então ele não tem habilidade de escrita porque ele não vê essas formas verbais. E daí a importância, a insistência que eu trago para vocês de não só ler aqueles livros que são moda, ou aqueles livros que estão fazendo sucesso agora, ou que produziram um bom filme, ou que produziram uma boa série da Netflix. E eu vou explicar por quê. Esses livros, em geral, eles podem ser muito lindos, eles podem ser muito bacanas, você pode se divertir muito lendo uma série de vampiros, ou de zumbis, ou de qualquer outra coisa, ok? Qualquer outra coisa, né? Livros policiais, por exemplo. Mas, em particular, obviamente, esses livros não têm exatamente uma riqueza vocabular, uma riqueza de escrita, uma riqueza que ela vai aparecer em todos esses livros que vocês estão vendo aqui atrás, em que a linguagem é mais complexa. Então daí a importância de a gente ler uma variedade maior de livros. Não estou dizendo que você não deve ler aqueles livros de que você gosta, muito pelo contrário, acho que você tem que ler bastante e se divertir com eles. Mas a gente também tem que variar o tipo de leitura e ler outros tipos de linguagem, porque daí sim você vai dominar formas verbais, formas gramaticais, tá? Estruturas gramaticais que são comuns na língua portuguesa e que você não usa, porque você não está acostumado a elas. Só vou clicar o negócio aqui que está me enchendo, tá? Então você vai, ao ler, você vai guardar na sua memória formas interessantes de escrita e você vai poder utilizá-las no seu trabalho, tá bom? Nessa disciplina, na disciplina da professora Thais, na disciplina do professor Rafael, em qualquer outra disciplina. Mas, assim, é importante que você leia, porque sem ler, então, você não vai conseguir ter acesso. Por fim, aqui a gente tem mais um livro que é o famoso do João Vanderlei Geraldi, ou Geraldi, que é Portos de Passagem. Ele conta nesse livro situações pelas quais ele passou como professor. Então vocês imaginem, né, gente? Eu dou aula faz 33 anos. Eu dou aula. Então, nesses 33 anos dando aula, e eu comecei dando aula na eletrônica, dando aula em matemática, depois que eu fui para humanas, mas eu também já lia bastante, já fazia correção, tá? Mesmo dando aula de matemática, de eletrônica, eu fazia correção de textos na empresa em que eu trabalhava e fazia também para um jornal. E eu aprendi muito corrigindo o texto, né? A gente aprende com os erros, com os acertos das pessoas. A gente vê um texto legal e diz assim, nossa, a pessoa escreve bem, quero escrever como ela, né? Então, mas assim, depois que eu fui para a área de letras, gente, eu li tanta coisa, eu já vi tantas situações. Então, hoje, quando eu atendo um cliente, eu não sei se eu comentei com vocês, esse ano, por exemplo, eu atendi a Bergerson. A Bergerson me pediu um texto que vai sair na revista de aniversário dela, falando da coleção nova. Então, eu tive que escrever um texto voltado para esse cliente, voltado para esse produto,
falando do produto, falando da coisa, falando do acontecimento. E, detalhe, sem falar da pandemia, tá? Que é uma época delicada. Essa semana eu estou atendendo um escritório de advogados da área tributária, mas eles querem melhorar, querem melhorar a sua oratória, eles querem melhorar a sua escrita. E eu comento com eles a mesma coisa que estou comentando com vocês. Então, essa semana, né, eles já são profissionais, alguns já estão fazendo mestrado, nós vamos lidar com um autor que está ali, que é o Amartya Sen, e vamos discutir alguns conceitos que são importantes no direito e vamos começar falando da violência. Cada local, gente, cada cliente que eu atendo, cada situação que eu atendo tem uma especificidade, tem uma característica. Mas, como eu estava falando antes, faz 3 décadas que eu leio, né, que eu corrijo textos. Então, quando eu vejo um texto dos senhores, das senhoras, eu bato o olho e eu sei mais ou menos onde está o problema. Quando eu começo a avaliar o texto com mais calma, olhar cada frase, eu sei, olha, aqui é um problema de coesão, aqui é um problema de coerência, aqui é um problema gramatical, essa estrutura não está boa, essa estrutura pode ser melhorada. Vamos melhorar o texto? Vamos, né? A gente precisa melhorar o texto. E aí eu queria falar de algumas situações que apareceram nas provas de vocês. Adivinha, né? De novo, as situações que apareceram, desculpa, meu celular está tocando aqui. As situações que apareceram foram situações. Eu deixei uma coisa no forno que é meu jantar. Só um minuto aqui. Pronto. As situações que apareceram dizem respeito principalmente ao uso da pontuação de novo, ao uso dos pronomes relativos e aqui e ali grafia, mas isso é bem pouco, tá? Não houve muito erro de grafia, não. A gente precisa trabalhar a pontuação. Então, o bimestre que vem, no outro bimestre, nós vamos ter que trabalhar com isso para que a gente não erre mais, ok? Em relação à prova valendo 3, eu acho que não houve muitos problemas. A maioria das pessoas conseguiu me entregar textos que tinha parágrafos descritivos, parágrafos narrativos e parágrafos que foram feitos com uma tese e uma antítese. Então não houve grandes problemas. Dê uma olhadinha depois que eu lançar a nota lá nos problemas que você teve. Qualquer coisa me procure. A gente vai ter. Só uma coisa. Eu estava afastado por motivos médicos, né? Então alguns e-mails daquele período eu não consegui responder. Teve gente que ficou muito brava com isso, mas eu estava de licença médica, não teve como eu responder, respondi agora. E tudo que eu tinha de nota para ser lançada, nota atrasada, alunos que não tinham entregue trabalho, ou trabalhos que o aluno mandou para mim, mas eu não recebi, eu lancei, tá bom? E não se preocupem porque a gente tem mais 2 bimestres ainda para trabalhar e o sistema fica aberto, ainda é possível a gente fazer alguma correção de nota que porventura tenha ficado para trás. Nós vamos voltar a conversar na sub, nós vamos ter o recesso, né, no meio do caminho e depois a gente vai colocar a sub para vocês fazerem. Quem quiser fazer a sub, faça. E aí eu gravo um outro vídeo para responder a sub. Fique de olho nas datas, tá? As aulas vão voltar lá no dia 3 de agosto e as notas da sub elas só vão ser colocadas até o dia 8 de agosto pelo edital que a gente recebeu. Então fique atento aí às datas. Não sofra sozinho, converse comigo. Qualquer coisa fale com a coordenação, mas fale com o professor antes, tá? De repente você pode solucionar um problema aí grave, um problema simples de resolver e que não precisa exatamente ir para a coordenação. Tá bem? Tentei explicar o melhor que eu podia, ou mostrar alguns autores para vocês e para que vocês tivessem em mente que eu e o professor Iulo temos essa base toda para fazer a correção. Então nada é feito assim, eu acho que, tá bom? Tudo tem uma base, tudo tem uma explicação e ela é muito sólida. Ela vem de bastante tempo e de uma experiência de vida também bastante grande, com muitas empresas, faculdades e muita gente aí que já passou pelo meu caminho e com quem eu tive a honra de trabalhar. Deixo um abraço para vocês, espero que vocês possam descansar no recesso, fiquem bem e espero que a pandemia passe logo e a gente possa se ver face a face também logo. Um grande abraço.